responsabilidade é muito grande, né? Quando a gente chega num lugar onde tem um celeiro de pregadores, quarta-feira eu estava aqui vendo o irmão pregar, que bênção, onde tem pessoas compromissadas com a palavra de Deus, e é muito bom, e é muito gratificante, e é muito honroso estar aqui ocupando esse lugar nessa noite. Quero agradecer muito a vida do pastor, da sua esposa, a vida dessa igreja que nos recebe com esse carinho, que é um carinho notável, né? Eu já emocionei muito, eu sou muito emocionada, eu sou muito chorona. Tem vezes que termina o culto, eu estou lá, eu nem maqueio mais para ir para o culto, porque eles falaram que eu maqueio para virar um gozo. Aí eu nem maqueio mais, eu estou ali, não vou chorar. Amém? Porque a graça de Deus nos constrange, amém? Porque Deus é maravilhoso. Eu quero agradecer também a vida do irmão Taqueda e sua família, que tem sido bênção na vida dos meus filhos aqui nesse lugar. Oro muito pela vida de vocês, queridos. Coloco vocês diante, coloco a sua empresa, os seus negócios diante do Senhor, porque eu sei que é um celeiro de bênção na vida dos meus filhos, na vida dessa cidade de São Leopoldo, amém? Então, eu fico muito feliz de saber que vocês estão aqui nessa noite também para nós compartilharmos essa palavra juntos, amém? E todos vocês, amém? Quando eu estava preparando a minha bolsinha para vir até esse lugar, e eu falei para o Senhor assim: Senhor, qual é a palavra que o Senhor deseja para que eu esteja compartilhando com os irmãos? O Senhor colocou no livro de Mateus, no capítulo 11, no versículo 28, amém? Ele diz assim no capítulo 11, versículo 28: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Nós vivemos um tempo na igreja do Brasil, e a igreja mundial, mas principalmente na igreja do Brasil, que nós perdemos uma coisa essencial para a igreja. Nós ganhamos muitos espaços. Hoje temos igrejas enormes, tremendas, no Brasil inteiro. Nós temos lá em Anápolis uma igreja chamada Ministério da Renovação. São 12 mil membros na igreja, uma igreja gigantesca. Temos a Church Connect, uma das grandes igrejas, 10 mil membros. Temos facilidade de construir grandes prédios, grandes lugares para colocar pessoas para ouvir a palavra de Deus. Crescemos em número, crescemos em qualidade. Quando eu aceitei Jesus há 40 anos atrás, eu era cantora de axé. Eu cantava numa banda de axé. A banda Eva, o trio Eva, não é a banda Eva não, o trio Eva, que é o maior trio elétrico do Brasil. E ele fazia, e a gente fretava o trio para a banda cantar. A cor dessa cidade sou eu. E aí, eu aceitei Jesus, e naquele tempo, a gente estava lá fora no trio elétrico, cheio de instrumentos de primeira qualidade, músicos de primeira qualidade, instrumentos vindo de fora para nós tocarmos. Porém, a gente vinha para a igreja e eu converti. Chegou na igreja um violãozinho. Hoje o Senhor me fez lembrar ali a corda arrebentando. Eu falei: cordinha, eu conheço você. Se tiver corda, a gente canta. Se não tiver, a gente canta assim também. E era difícil, não tinha instrumento, irmãos, não tinha instrumento. Era difícil, era um violãozinho, não é? A gente colocou aquilo ali na igreja, pastores falavam assim: é do diabo. Se tiver essa porcaria aí na nossa igreja, nós não vamos querer. Não era? Foi difícil implantar na cabeça
a qualidade dos instrumentos. Não, isso é vaidade, minha irmã. Tem que comprar um violãozinho ali, pequenininho, um violãozinho que não toca nada. Porque Deus não gosta dessa. Deus ama o melhor. Deus ensina na palavra dele. Se for fazer com o Senhor, faça o melhor. Se for tocar, toque o melhor. Amém? E tudo dessa forma. Só que nós ganhamos muito espaço e perdemos o principal espaço. Os discípulos estavam andando com Jesus e aí os discípulos falaram assim: Senhor, como nós vamos ser reconhecidos? Nós vamos colocar uma faixa assim, igual os sacerdotes colocaram, santidade ao Senhor. Nós vamos colocar assim, discípulos de Jesus, e vamos andar todos assim, ou vamos andar todos do mesmo jeito, andando tudo para um lado? Como que as pessoas vão saber que nós somos discípulos do Senhor? Como que vão descobrir isso? Jesus falou assim, olha, eles vão saber se vocês são meus discípulos, se vocês amarem da forma como eu amo vocês. O amor é a marca principal da igreja. Pode ter 300 mil membros, pode ter os melhores instrumentos, pode ter telão de LED, pode ter tudo que você pode imaginar, mas se faltou o amor, faltou tudo. E começou entre nós, entre a igreja, de um modo geral, uma pequena e grande trabalho de divisão. Primeiro ficou a turma do corte. Essa pastora, eu fui pregar na igreja, quando eles olhavam, essa pastora, essa mulher é Jezabel. Ela está de brinco, maquiagem. Essa mulher não vai falar nada de Deus, essa mulher é uma Jezabel. Como é que vocês convidam uma mulher dessa para vir para a igreja? Porque aqui é reteté de Jesus. Aí eu fui em uma outra igreja, cheguei lá, o povo todo tatuado, tudo escuro. Peraí, deixa eu passar aqui. Não, porque essa pastora aí é a careta. É a pastora velha. Tudo bem, eu tenho 63. Eu não posso querer muito, eu sou velha mesmo. Mas acontece que se criou uma divisão. A igreja legal. Eu falei que eu fui hippie nos anos 70. Os hippie, crente. Criou-se uma igreja de hippie. É a igreja, todo mundo muito descolado. É um som muito descolado. Os instrumentos é tudo tatuado. Por quê? Porque se criou os hippies crentes. Se criou a turma do reteté. Criou aquela turma que você chega na igreja desse, que você prepara para levar um bordoado, que é só pá, pá, pá. Se não rodou, deixa o menino rodar. Roda o menino, senão não tem culto. Então começamos a criar essa divisão, pastor, e isso foi muito prejudicial na igreja. Isso está sendo selado na política no Brasil. No Brasil está sendo selado na política, isso é seríssimo com a igreja. A igreja não tem lado. A igreja tem valores que nós não negociamos. Nós não negociamos aborto, nós não negociamos o que está sendo colocado em pauta. Isso aí são valores. Agora só que está acontecendo o contrário. Está acontecendo assim, voadora nos que fizeram, paulada nos bolsonaristas, e se criou uma coisa que está separando o corpo de Cristo. Satanás é muito inteligente, irmãos. Satanás é muito inteligente. Ele pensou assim: o que eu posso pôr no meio desse povo para separar esse povo? Essa moda, uns do reteté, os outros da igreja da parede preta, da parede branca. E ele colocou esse racha no meio do povo de Deus. Eu estava orando ali na minha casa. E eu estava orando com uma pessoa. E a pessoa chegou para mim, para a minha família, né? Falou: pastor, não convence ela nem orar. Não, ela perdeu o emprego, mas bem feito que ela fez o L. Eu falei: pois é, mas eu fiz o J. Então eu sou obrigada a orar porque eu fiz J. Porque o que reina em nós é o amor de Jesus.
começar a amar uns aos outros. Eu vim da Igreja Batista da Goiânia, quando a Igreja Batista da Goiânia era nos anos 2000, 1998 eu estava lá, 2000 eu estava lá, no tempo do crescimento genuíno daquela denominação. Por quê? Todos, unânimes, amavam uns aos outros e não permitia um mal de algum irmão. Se você quisesse caçar uma briga dentro da igreja, você falava alguma coisa de algum irmão. E principalmente do pastor Márcio. Pastor Márcio é o papai estouro. Então se criou dentro da Lagoinha um amor muito grande, uma preocupação uns com os outros. Onde está o meu irmão? O que eu posso fazer por ele? Eu preciso de fazer alguma coisa por ele. O Senhor, Ele preocupa, Ele quer que nós nos preocupemos. Não é com o meu filho, minha filha, somente o meu irmão de sangue, mas o Senhor quer que nós sejamos aquele bom samaritano, que nós estejamos curando a ferida daqueles que necessitam ser curados. E com isso, nós criamos na nossa vida um fardo muito pesado. Porque o maior inimigo do ser humano é ele mesmo. O maior inimigo do homem é a mente do homem. Quando ele resolve colocar na mente algo que não é real, mas a mente dele trabalha aquilo ali de uma forma, ele cria aquilo ali, ele cria um fardo pesado diante dele. Na igreja brasileira se criou um fardo com a divisão de denominações, a divisão de estabelecimentos. Eu tenho uma igreja, irmãos, pela fé. Deixa eu voltar aqui para os irmãos entenderem. Eu cantava no mundo e eu converti em cima de um trio elétrico. E eu estava cantando semi-nua. Eu usava um shortinho pequenininho assim, um bustier, que naquela época era um sutiã. Hoje em dia, nem dentro da minha casa, é só para o meu marido que eu vi isso aqui. E eu em cima de uma botona, tipo a Xuxa usava, cantando com a turma. Por quê? Olha como é que Deus fez. Era no final de ano e as lojas reuniram e contrataram um trio elétrico para cantar na rua, para chamar os clientes para comprar na loja. E eu estava lá por acaso, porque eu cantava na casa noturna, mas por acaso hoje eu estava lá. Nesse dia eu estava lá. E aí passou uma irmã do coque. Eu sou fã das irmãs do coque. A irmã do coque passou, assim, eu estava cantando assim, ela passou. Voltou de novo, falei, esse tipo de fã aí vai me dar prejuízo. Esse tipo de fã vai me dar prejuízo. Aí eu estou cantando, a gente cantava assim, ela assim, está cantando aqui no trio, terminou a minha música, eu afasto, a outra menina vem e assume. Eu sento para tomar água, para descansar. Na hora que eu sentei, ela foi assim e falou, ei! Eu olhei assim para baixo, ela falou assim, Deus manda falar com você, que aí não é o seu lugar. Que Ele vai te levar a lugares para que você fale a palavra dele. Ela falava em língua e traduzia. E Deus falou que quando aquela mulher começou a falar que comigo, assim, eu olhei assim, eu falei assim, Deus, que é isso? Eu não bebi nada. O que essa mulher está falando? E ela começou a falar. Naquela hora que aquela mulher começou a falar, foi um soco no meu estômago, assim, uma dor no meu estômago. E eu senti assim, algo assim, eu falei assim, meu Deus, quem é essa mulher? A voz da mulher ficava assim, aí não é seu lugar, aí não é seu lugar. Eu peguei o microfone e era hora de eu cantar. E no mundo, quando a gente vai cantar, um mata o outro por causa de cantar, tá? Não, quem é o destaque para cantar, não deixa ninguém cantar. Naquela hora era a minha música, era a minha deixa. Aí o produtor jogou o microfone na minha mão, eu peguei o microfone e a mulher, não é o seu lugar, não é o seu lugar. E aquela voz ficava assim, eu passei para a menina, falei, pode cantar. Ela ficou assim, alegre, largou para mim cantar. E aí, daquilo ali eu saí, falei que eu não estava bem, desci o carro, fui para minha casa. E lá na minha casa eu recebi uma visita naquele mesmo dia. Olha a igreja que trabalha, irmãos. Olha a igreja que trabalha. A igreja viu eu lá.
viu a palavra, uma outra pessoa de uma outra igreja, que é a Batista, me viu e foi lá na minha casa, que eu morava num lugar bem conhecido lá, foi lá e me falou assim, hoje vai ter um culto agora mesmo vai começar 8 horas lá na igreja, eu quero que você vá. E aí ela me chamou e eu fui. Irmão, sabe o que eu fiz? Eu botei uma camisa em cima do short. Estou bem vestida, eu estou de camisa, de bota e de... Falou assim, vou assim mesmo, e fui. Porque eu estava atordoada. Chegando lá, o pastor começou a pregar uma mensagem, eu sei pregar a mensagem todinha. A mensagem da minha conversão está na minha mente. E quando ele pregou a mensagem, ele terminou a mensagem, ele falou, quem ia aceitar Jesus? Eu estava com o olho fechado e eu estava chorando muito. E aí eu só levantei a mão, e aí eu pensei assim, vai todo mundo lá para frente, fui. Quando cheguei lá na frente, era só eu. E eu olhei assim, ó, e o povo olhava para mim, meu Deus, eu estou aqui nesse lugar. Nunca mais cantei muito, nunca mais fumei, eu tinha os dedos tudo comido de nicotina. Eu fumava um cigarro atrás do outro assim, ó. Nunca mais fumei, nunca mais cantei muito, nunca mais voltei às coisas antigas. Vim para a casa de Deus, e eu estou na casa de Deus há mais de 35 anos. Eu fui para a música evangélica, eu gravei 5 CDs, 2 CDs pela gravadora Bom Pastor, 3 CDs independente. E quando eu fiz o 5º CD, eu estava viajando no Brasil todo, fiquei aqui em Porto Ferreira, né? Na Argentina, fiz um trabalho aqui na Argentina, algumas igrejas no Paraguai, e eu já estava bem viajado, conhecendo o Brasil todo com a música. E aí o Senhor falou assim, agora você vai pegar a música e vai guardar a música. Vocês viram, eu estou com dificuldade até de cantar, não tem voz mais não. Eu nem canto mais. E o Senhor falou, você vai guardar tudo, porque agora você vai pregar a minha palavra. Agora você vai testemunhar. E nós tínhamos uma casa lá em Anápolis. E a minha casa, eu lutei para aquela casa chegar no ponto que a casa estava. Ela já estava bonitinha, o quintal todo arrumadinho, porque eu sou pobre. Graças a Deus, eu sou rica da glória de Deus e da graça de Deus. Amém? Desse mundo aqui, eu ainda não tive muita coisa. Mas aí fez a nossa casa lá, e nossa casa estava muito bonitinha. E aí um dia eu estava lá e nós alugávamos um ponto para fazer a igreja. Estava muito difícil pagar o aluguel de uma igreja. Eu fui para os pés do Senhor e falei, Deus, o que eu posso? O que o Senhor quer mais de mim? O que eu posso fazer para agradar mais o Senhor? Deus falou comigo assim, eu quero a sua casa. Deus falou assim, não é eu que vou morar com você, você que vai morar comigo. Deus falou. E aí, nós desmanchamos tudo, o quintal, tinha feito uma piscininha, desmanchamos tudo, e construímos a igreja que agora nós temos lá. Eu e meu esposo, a gente mora em 3 cômodos assim na frente. A gente fez uma kitnet, a gente mora na kitnet, e temos a igreja atrás. E aí eu pergunto para você, a palavra do Senhor diz assim, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Ele falou para mim naquele dia, o que está pesando no seu coração? Eu falei, Senhor, o que está pesando no nosso coração nessa hora é o sistema aí fora. Pastor, hoje não se pode mais falar de dízimo e oferta na igreja. Ou não. Satanás está usando a internet para dizer assim, ó, o que tem mais na internet, dízimo era no passado. Dízimo não é para essa época. Dízimo era antigo. Se eu te falar que tinha 3 dízimos antigamente, tinha 3 dízimos. Um dízimo era para os pobres, para dar comida para os pobres. O outro dízimo é para tratar dos líderes, dos sacerdotes. E o outro era de oferta.
Então, hoje, antigamente tinha 3. Se formos levar no passado, é 3. Hoje só temos 1. E Satanás tem trabalhado muito nas igrejas. Sabe por quê, irmãos? Porque se ele fecha a entrada da igreja, acontece isso, entendeu? Se ele fecha as entradas da igreja, ele ganhou uma boa parte. Porque com os dízimos e as ofertas da igreja que a igreja está crescendo, que a igreja está ampliando no Brasil inteiro. Como comprar cadeira, como fazer tantas coisas dentro da igreja se nós não tivermos o dízimo. Aí o diabo fala: povo, vocês não precisam de dízimo. Vocês não precisam de dizimar. Eu vou te falar uma coisa: se você não dizimar, você não vai para o inferno, não, tá? Ah, mas se eu não dizimar, não vai não. Mas vai acontecer um dia que nós vamos estar diante do Senhor e vai ser distribuído todas as coroas, os galardões. Amém? Nós vamos viver, eu não posso falar aqui do sistema que vai demorar muito para o horário da pregação, mas nós vamos comparecer ante Cristo para que nós recebamos o nosso galardão. Cada um segundo aquele que fez, né? Nós vou falar que agora vai dar bola. Nós não vamos morar no céu. Agora não, só depois de 1000 anos. Nós vamos estar na glória. Nós vamos estar com o Senhor no paraíso. E vamos voltar aqui nessa terra. E vamos habitar aqui, vamos governar essa terra. De repente você pode estar ali do lado com alguém que vai governar os Estados Unidos, alguém que vai governar Goiás, alguém que vai governar o Brasil. Aí que entra os galardões, aí que entra a sua fidelidade, aí que entra a sua fidelidade, aí que entra a nossa fidelidade na distribuição disso aí. E eu ouvi muitas pessoas dizer: ah, mas se eu não dizimar eu vou para o inferno. Não vai para o inferno, mas você vai deixar de ganhar muitas coisas diante do Senhor, muitas posições diante do Senhor. E aí o inimigo tem trabalhado na igreja brasileira para que isso aconteça. Outra coisa, pastor, terrível. Lá em Anápolis está assim muito. Você não precisa de cobertura do seu pastor. Você não precisa de cobertura de ninguém. Você precisa só de Deus. Deus é a sua cobertura e você não precisa do seu pastor. Deixa eu te falar uma coisa: se Deus não precisasse da liderança dos pastores, Ele não teria. Ele não nos teria. A cobertura é algo sobrenatural sobre a nossa vida. Muitos, se pudessem enxergar o que acontece, ia ver tantas coisas, ia acontecer comigo, não aconteceu. Por quê? Porque está tendo uma cobertura do meu pastor. O meu pastor está me cobrindo. Porque vai chegar um dia que nós vamos ter que dar conta ao Senhor por todas as ovelhas. Nós vamos ter que dar conta de todas as nossas ovelhas. Então, você é muito importante na vida da igreja, e muito importante na vida do pastor, e muito importante na vida do Senhor. Mas às vezes a gente começa a carregar o fardo sozinho, porque a gente pensa assim: ah, eu não preciso de estar falando com o pastor, eu não preciso de pastor, eu não preciso de ninguém que está me falando, que eu tenho intimidade com Deus, eu mesmo faço. E aí o fardo começa a ficar pesado, porque nós ficamos sozinhos. Quantas pessoas tomam atitude, quantas pessoas vendem as coisas, quantas pessoas tomam atitude radical, separação. Eu sou pastor de igreja, de vez em quando aparece lá que fala assim: a Camila se separou do Luciano. Eu falei: como? Mas não vieram, não falaram nada, não, simplesmente se separaram. Por quê? Porque eles pensam assim: nós mesmos temos que resolver, não queremos levar ao pastor, não queremos levar essas coisas à igreja. E a igreja é uma comunidade. A igreja é uma comunidade que temos que amar uns aos outros.
acima de todas as coisas, amar o Senhor e amar uns aos outros. E precisa ser comunicado entre nós. Precisa ser comunicado entre nós. Precisa. Por quê? Porque senão fica carregando fardo. Aí o seu fardo está pesado demais, você não compartilhou ele com ninguém. Você não foi atrás do pastor, você não foi atrás de ninguém para te ajudar. O fardo vai ficar muito pesado, você não vai seguir em frente. Você vai ter barreiras. O Senhor falou: aprendei de mim, amém? Que sou manso e humilde de coração. Muitas vezes nós deixamos de estar falando, de estar comunicando, porque muitas vezes a gente pensa assim: eu não vou comunicar, eu vou me virar. Eu estou falando que isso é uma realidade, porque isso aí está dizimando as igrejas, porque as pessoas estão resolvendo entre elas, sem comunicar autoridade na igreja. Ela resolve entre elas e sabe como é que termina? Fora da igreja. Ou termina conversando com outra pessoa de outra igreja. Nós recebemos muitas pessoas de outros ministérios que chegam lá conversando com a gente e falam: não falei. Aí a gente pergunta: você comunicou com o seu pastor? Não comuniquei, pastor, porque eu não tenho muita, meu pastor não tem muito. Então volta lá e comunique com ele. Vai lá e comunique com ele. Você precisa estar comunicando. A igreja tem que ser viva, a igreja tem que comunicar uns aos outros as vossas necessidades. Comunicar uns aos outros aquilo que está ardendo no coração dos irmãos. Tem alguém que não pode gerar um neném? Tem alguém que não pode gerar? Não podia, mas a partir do momento que a igreja toda toma essa autoridade, vamos orar, vamos colocar diante do Senhor, porque a dor do meu irmão é a minha dor. O problema é que nós estamos ficando igualzinho o mundo. O mundo é assim: estou nem aí. Vizinho da esquerda, estou nem aí. Vizinho da direita, não estou nem aí. Nós viemos para a casa de Deus, sentamos na igreja, e às vezes o irmão do lado está chorando, ele está respondendo, ele está colocando tantas coisas diante do Senhor, mas nós estamos pensando assim: eu estou tão bem que eu estou aqui na casa de Deus, que interessa que eu estou aqui. E estamos ficando sem entender, estamos ficando sem nos preocupar com o que o outro está preocupado, com o que o outro precisa. Muitos estão muito preocupados em estabelecer lugares na casa de Deus. Lugares. Você quer ver? Chega final de ano, é uma guerra, pode cargo. Lá é assim, não sei aqui, mas lá é: eu pastor, a senhora não me colocou para trabalhar com os jovens. Eu falei: esse ano é o irmão que vai trabalhar. Pastor, mas eu queria, todo mundo quer cargo. Eu vou dar cargo para vocês, eu falei lá na minha igreja. O cargo que eu vou dar para vocês: amai uns aos outros como Jesus nos amou. Quando vocês amarem demais, que tiver amado muito, vem cá, ainda tem mais um pouco de cargo, de amar. Chorar e preocupar. Morava lá em Minas Gerais, e a casa em Minas Gerais vai subir, porque tudo é novo. E aí, eu estava lá na minha casinha, e o meu quintal, assim, o vizinho do lado, ele bebia todas. Ele botava música, ele fazia tudo para me tirar do sério. E eu estava assim, recém-chegada na presença de Deus. E aí, ele começou a fazer aquilo todo dia. E eles começaram a fazer uma coisa: o lote dele, o terreno dele era cheio de árvore. E o meu também. A gente tinha pé de goiaba, mineiro tem pé de goiaba, mineiro tem um monte de coisa, né? Aí ele resolveu, pastor, cortar todas as árvores do quintal dele. E adivinha onde ele jogou as árvores? Do meu lote. Um dia eu estou na minha casa e resolvi ir lá embaixo, no quintal. Desci lá no quintal, vou lá no quintal dele. Cheguei lá no quintal e falei: árvores, vocês se cortaram? Vocês se cortaram? Estava lotado de árvore. No meio das minhas árvores, não tinha como eu passar. Eu falei: socorro, Jesus. Eu falei: eu já sei quem é. Sou Joaquim, vizinho. Aí eu olhei assim na cerca, o terreno dele tudo cortadinho. As árvores tudo cortadinho, limpinho.
Falei, eu não vi esse homem botando esses galhos na rua. Esses galhos resolveram dançar assim pro lado do meu lado. O vizinho do outro lado, querendo ver a briga feita, falou, se fosse eu, não aceitava, Dona Valéria. Ele juntou tudo assim, ó, voava de noite, já era tarde da noite, os galhos voando. Na hora, o velho homem, né? Eu pensei assim, agora eu vou lá agora, eu vou quebrar o pau com ele agora. Eu pensei assim, eu saí de casa e falei, não, agora chegou, agora é o máximo. Saí e falei, pô. Resolvi pular. Quando eu desci assim na porta, o Espírito Santo falou assim, a cor dessa cidade sou eu. Aí o demônio está gritando assim de novo. Vai cantar agora, só falta você cantar. Só falta você ir para a noite cantar. Porque você está voltando na velha Valéria. Você está voltando nas coisas que ficaram para trás. E eis que tudo se fez novo, você está fazendo o reverso. Aí eu pensei, voltei, respirei, contei até 10, não deu, 10 de novo, mais 10. Falei, já sei, tive uma ideia. Peguei e saí da minha casa, fui na frente de um menino lá na frente que trabalhava catando lenha, essas coisas. Falei, ô Zezé, vem cá, eu vou te dar 10 cruzeiros, que é cruzeiro, né? Só 10 cruzeiros aqui, você vai fazer um negócio para mim. Você vai pegar toda essa lenha que está aqui, vai cortar tudo assim pequenininho e vai trazer para mim, que eu preciso limpar meu quintal. O menino foi para lá com uma turminha e trabalharam o dia todo, fizeram um monte de lenha, amarraram os feixinhos tudo para mim, botou tudo lá para mim, minha área lá, e limpou o quintal, deu um trabalho. Aí na hora eu falei assim, tá vendo? Deus estava falando comigo que era muito melhor eu aproveitar as lenhas, porque as lenhas eram bênção para a minha vida. Aí o Espírito Santo falou, na menina não, essa lenha não é sua. Vai lá na casa do vizinho. Eu fui lá na casa do vizinho. Quando eu cheguei, já bati na porta. Ele já veio assim, que é? Eu acho que ele pegou até a peixeira já. Eu virei e falei, só tá bom? Aí, o que foi? Aí eu chamei Zezé, falei, Zezé, olha, eu estou arrumando lá meu quintal e uma bênção aconteceu lá que pareceu um monte de lenha. E eu trouxe para o senhor cozinhar feijão, porque eu sei que o senhor cozinha feijão lá embaixo, lá no fogão de lenha. E o Zezé já cortou tudo pequenininho, do tamanho que cabe no fogão do senhor. O homem ficou assim, como é que é? E o Zezé levou a lenha, botou toda a lenha, pastor, na porta dele. Assim, ele não sabia onde que colocava a cara, ele ficou assim, brigado. Passou o tempo, a minha igreja fez um evento na minha igreja. E aí eu tinha autoridade, irmãos, para convidar ele. Porque se eu tivesse quebrado o pau lá com ele, brigado com ele, que autoridade eu tenho para trazer alguém na igreja se eu estou brigando com a pessoa, se eu estou falando mal da pessoa, se eu não estou fazendo nada por ela, agora eu quero chamar ela para a igreja? A igreja é consequência, a vida começa lá fora. A igreja começa quando você está na sua casa, você preocupa com o vizinho, preocupa com todo mundo. E aí eu ia ter um evento na igreja. Essa Jurandir, né, que eu chamava, né, Maria? Aí eu falei, vou lá chamar a sua Jurandir. Aí cheguei lá, ele está escutando a musiquinha dele, o forró dele. E ele está lá, bebendo a cachaça dele. Eu falei, ô, sua Jurandir, o senhor tá bom? Aí ele, tudo bom. Vim convidar o senhor que hoje lá na nossa igreja vai ter um trabalho, vai vir um missionário de Belo Horizonte. Eu queria muito que o senhor fosse com a Dona Graça, sua esposa. Aí eu, tá bom, nós vamos. Esse casal foi para a igreja. Hoje eles são da Assembleia de Deus. E já tem muitos anos eles aceitaram Jesus. Eles foram na igreja batista. Eles participaram de lá. Eles sentiram tocar no coração. Foram para a Assembleia, porque era mais perto lá da casa deles. Que eu mudei de lá, então era mais perto. Eles aceitaram Jesus. Mas por que esse casal aceitou Jesus? Porque eu preguei para ele. Eu falei, essa aqui que é a palavra de Deus. Você recebe a palavra de Deus, você vai morrer, vai para o inferno. Não.
situação deles. Aquele homem bebia toda semana, aquele homem batia nas filhas, uma menina linda, ele batia nas meninas toda semana. Toda semana era aquela guerra naquela casa. Eu punha a mão no ouvido e eu clamava a Deus por aquela vida. E eu falava, Senhor, como que pode alguém fazer isso com a própria família? Mas aí Deus me deu a chance de falar para eles dessa forma. Deus me deu a chance, Deus me preparou para isso. Se eu tivesse do lado do cara, eu não tinha acontecido nada, eu tinha ganhado algo nenhum. O problema todo é que na atualidade ninguém está preocupado em ganhar alma. Ninguém. Vou falar a verdade? Ninguém. Se eu ganhar, se eu ganhar, ganhou. Nós não estamos preocupados. Nós estamos sendo um fardo pesado às vezes para a sociedade. Porque nós queremos impor respeito à nossa denominação, às nossas igrejas. Eu quero ter respeito ao Evangelho, mas nós não estamos amando as pessoas da forma que nós temos que amar. Uma igreja não enche à toa. Um pastor não gera ovelha. Quem gera ovelha é a própria ovelha. Você tem que amar aquela pessoa que está lá. Você tem que ter um alvo. A igreja tem que ter um alvo, irmãos. Você tem que ter um alvo. Quem que você... Esse ano eu vou trazer o meu vizinho da direita e o meu vizinho da esquerda para a igreja. Vou preparar. Lá em Minas Gerais a gente faz isso muito. A gente fazia arroz doce. E a gente preparava arroz doce caprichado. Olha, eu faço um arroz doce, tá? Né, todo? Eu faço arroz doce com mar. Fazia um arrozinho doce, batia no vizinho. Já vem esses crentes chatos. Vizinho, eu trouxe aqui um arroz doce para vocês. Porque vocês são vizinhos muito preciosos para Deus e para nós. Aí o vizinho pegava o arroz doce e falava, ih! E assim a gente trabalhava com as almas. O problema é que todo mundo está pensando que vai dar 2050, nós vamos estar todo mundo sentado aqui no banco. O problema é que a igreja do Brasil está pensando o seguinte, eu tenho visto igreja, lá na minha terra o pastor comprou um prédio lá, que ele vai pagar até 2040. Eu falei, pastor, o senhor está comprando igreja para pagar em 2040? Até 2040 o senhor vai ficar devendo essa igreja. Jesus já voltou, o senhor já ficou com a dívida aí. O problema é que nós estamos pensando que temos muito tempo. Nós estamos pensando que nós temos muito tempo e que nós precisamos de ficar felizes aqui dentro dessa igreja, dentro da igreja. Não é isso que Deus quer para nós. Deus quer que nós impactamos lá fora. E como impactar lá fora? Vamos sair daqui gritando ali no meio da rua? Não. Eu estava ali na porta na quarta-feira e esses vizinhos aqui da frente, Deus está doidinho para ganhar eles. Aqueles vizinhos ali, ó, pastor. Tirar aqui para eles não ouvir. Eu estava ali na porta e tomei um som. Eu quase que fui lá, eu estou na caixa aí. Vamos ali. Vamos ali escutar um som na caixa. Vamos ali escutar um som na caixa. Eles estão lá escutando. A gente tem que parar de fazer excepção de pessoas e pensar assim, que daqui já não vale nada. Ali eu não vou falar de Jesus. Vai, irmãos. Está quebrando o pau lá, a mulher está julgando, está indo ali, você entra lá, espera aí. Não joga agora não, deixa eu falar com você. Jesus te ama. Bateu no meio, não tem problema, vamos lá, Jesus te ama. Quando a gente começar a amar, e isso é amor. Isso é amor. E isso é o fardo de Jesus sobre nós, o amor dele, que ele nos amou. E o amor nos constrangiu. Quem era eu? Quem fui eu? Para que Deus me amasse da forma como ele me ama. Quantas vezes eu me pego pensando na minha vida e eu falo, Senhor, por que o Senhor escolheu a mim? Tinha tantos melhores. Mas Ele escolheu a mim, Ele escolheu você. Ele escolheu você porque Ele te ama. Mas Ele não quer que o amor dele seja sufocado. Ele quer que o amor dele cresça e que dê frutos. Você não pode simplesmente ser amado por Deus e guardar esse amor para você, eu e Deus e uma ilha. Não! Você precisa fazer com que esse amor chegue às pessoas. Nós precisamos começar a importar.
No ano de 1998, tinha uma banda que fizeram um disco de vinil, e no disco de vinil tinha um desenho de uma ilha cheia de tubarão embaixo, e um povo assim caindo no meio, morrendo, e lá em cima uma pessoa numa igreja, um pastor com o microfone na mão, escrito assim: quem se importa? Quem se importa? Para que eu preciso da minha casa? Para que eu preciso de uma casa grande, com muito quarto? Para que eu preciso do meu quintal grande, se eu posso usar para poder falar da palavra de Deus? Entender a tônica do que Deus está falando? Deus quer que nós amamos, irmãos. O amor, por se multiplicar em iniquidade, o amor de muitos esfriou. O mundo da Frozen. O mundo virou o mundo da Frozen. Ninguém se importa com mais ninguém. Ninguém sente a dor de ninguém mais. E nós precisamos começar a mudar essa história. Nós precisamos começar a mudar a história. Alguém tem que mudar a história. Tem uma igreja em Goiânia, de um pastor amigo nosso, e eles começaram nessa visão. Eu fiz uma pregação lá, e depois dessa pregação o pastor falou: pastor, depois que a senhora veio aqui, como estou animada, e agora eles começaram a animar. Eles começaram a fazer uma campanha assim, ó. Eles começaram a orar. São 3 igrejas em Goiânia que estão com isso. Tem uma que está sendo divulgada, mas tem mais 2, tá, pastor, que estão nisso. Fizeram uma escala de oração dentro da igreja, 24 horas de oração. A primeira escala funcionou assim: os irmãos vinham, aí orava, nós já fizemos isso, né, Tony? Nós já fizemos, lá na nossa igreja nós já fizemos. Começava às 7 da manhã e ia até no outro dia. Quando terminou a escala de oração, os irmãos sentiram calor no coração. Vamos continuar? Vamos. Tem uma dessas igrejas que já tem 100 e tantos dias que está em oração, sem parar na igreja. Aí o irmão chegou e falou: a minha oração vai ser cantada. Pai nosso no céu. Você chega lá, irmão, você pensa que aquilo ali é um ambiente louco. Uns cantando, uns dançando, assim, ó. O meu período agora eu vou fazer de dança. O outro, o meu período eu vou fazer cantando. O outro, o meu período eu vou... E começou a juntar o povo. Olha, ali fora, o povo está sedento. O povo está sedento por um lugar onde tem pão. Todo mundo morrendo de fome. Aqui é a casa do pão. Aqui é o pão. O pão da vida está aqui dentro. Você imagina se você chegar numa padaria, aquele cheiro de pão. Meu Deus, você está numa fome, não é? Você chega lá, tem pão. Não, o padeiro saiu. Que padeiro é esse? Que povo que trabalha nessa padaria? Aqui é a casa do pão. Quem passar ali na porta tem que sentir o cheiro do pão, entrar aqui dentro e falar: eu quero ser saciado, minha sede, eu preciso estar aqui. Então, como que vai fazer isso? Bota a padaria para funcionar. Começa a fazer coisa assim. Coloca a padaria para funcionar e o pão funcionar e matar a fome. Lá fora, o povo está doidinho com as coisas dessas. E nós crentes estamos aqui fazendo cursos, aula de canto, aula de não sei o que lá. Tudo bem, tudo tem que fazer. Mas nós estamos muito preocupados em valores, em coisas, em cargos. Esquecemos o mais importante: o amor de Deus, importar pelas pessoas, amar as pessoas. Se nós não amarmos, o amor de Deus não está em nós. Podemos ser os melhores pregadores, os melhores cantores, os melhores de todos. Precisa que você e eu façamos uma escolha. Todo mundo pode, mas você não pode. Eu preciso cultivar na minha vida uma essência de Cristo.
Cristo faria o que você está fazendo? Não faria? Então não faço. Eu preciso me posicionar diante de Deus como Ele me ensinou e amar da forma que Ele nos amou. E importar com as pessoas, importar com os testemunhos. Você chega na internet assim, ó, igual dominó, todo dia caindo. Sabe por quê? Porque o povo está pensando que nós vamos ficar aqui até 2050. Ninguém está pensando que a qualquer momento, pá, Jesus voltou lá. E eu vou falar uma coisa para encerrar, né? Está quase na hora para encerrar aqui, eu quero falar uma coisa com vocês. Pasmem. Um dia eu cheguei numa igreja e falei assim, irmãos, aleluia, se alegre porque Jesus está voltando. E eu creio que Jesus vai voltar e é muito depressa. E eu olhei para as pessoas, o Espírito de Deus falou comigo ali, todo mundo triste. Eu falei, espera aí, vocês escutaram o que eu falei que agora? Eu falei, Jesus está voltando. A igreja estava com medo de Jesus voltar. Ai, eu acordo e olho assim para o céu e falo, Senhor, se for hoje, me leva. Eu quero estar diante de Ti. Minha vida é sua, meu Pai. Nada tenho de valor, nada tenho de valor. Minha casa é sua, meus filhos, minha vida é tua. Tudo é teu, papai. Eu quero fazer uma oração, pode, pastor? Eu quero que você fique de pé.